O Brasil tem hoje mais de 200 milhões de habitantes. Destes, mais de 140 milhões são eleitores. Está nas nossas mãos a escolha daqueles que nos governam, que administram nosso país, nossos estados e cidades, e também os que criam leis para que a nossa vida possa melhorar. Mas é comum muita gente atribuir toda a responsabilidade pelo que não vai bem aos políticos. O Câmara Debate propõe hoje uma reflexão sobre qual a responsabilidade de cada um de nós na construção do país. Para discutir o assunto, o professor da UFPB, José Artigas. Ele é doutor em Ciências Políticas pela USP e pesquisador do CNPq. E o professor Luciano Nascimento, especialista no estudo do direito penal moderno no Brasil, doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e pós-doutor em Sociologia do Direito pela Universidade do Salento. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Professores, também muito bom tê-los aqui mais uma vez para essa discussão. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante que é cidadania e participação social na política. Para a gente dar o pontapé nessa discussão, eu vou logo chamar uma reportagem que a gente fez nas ruas. Eu fui para a rua com o cinegrafista Diego Correia saber se a população está se envolvendo em discussões políticas, se procura se informar sobre política. Vamos ver. O que é que o senhor pensa hoje do político brasileiro? O político brasileiro, na realidade, ainda tem que melhorar muito, tanto na questão da ética como na questão da moral. Por quê? Porque ainda falta muita coisa para que esse Brasil seja um país sério. Então, o que falta são políticos realmente que tenham um compromisso com a sociedade. Todos são péssimos. Não tem exceção. Nenhum presta? Para mim, não. E os políticos, para mim, não faz nada. Né? O nosso Brasil está uma porcaria. Cada vez mais pior e assim piorando cada dia mais, né? Um bocado de corrupto, porque os políticos hoje não merecem confiança mais a gente dar aquele apoio a ele, né? Tá tudo horrível, péssimo. Não faz nada que cumpre. Nada que fala, que promete, não tem nada cumprido. A gente tá vendo aí como é que tá a situação hoje em dia, né? Às vezes falta também, por parte da população, procurar se manter informada, de fato, do que está acontecendo. Por exemplo, o senhor sabe quem é o presidente da Câmara? Não, eu não tenho muito acompanhado essa questão da política pelo fato dessa decepção. O presidente da Assembleia, o senhor sabe quem é? Não, também não. O senhor sabe quem é o presidente da Câmara? Graças a Deus, não. Pode ser muito bom, mas para mim, não. O senhor não se informa? E nem conheço e nem quero. Presidente da Assembleia? Também não. Sabe o nome da vice-governadora do estado? Vice-governadora de João Pessoa? A senhora conhece o presidente da Câmara? Não, O presidente da Assembleia, a senhora sabe quem é? também não. Mas a senhora não se informa sobre política por quê? Porque o que a gente vê passar na televisão é só isso. É desfama, é um intriga um entre o outro. E isso nos deixa muito triste. Nem sei, nem quero saber, porque não vale a pena. O presidente da Assembleia, você sabe quem é? Sei não. Não sei lhe informar. No Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, você sabe quem são? Sei não sei lhe informar, desculpe. Você acha que às vezes falta a população, de maneira geral, se informar sobre política? Com certeza, acho que falta. Isso é fundamental também a população, né? Cair de dentro e cobrar, saber exatamente. Mas assim, muitas pessoas não acho que não ligam com isso, mas tá certo, tem que cobrar mesmo. Tem que se atualizar, né? Para saber em quem vota nas eleições, né? Diz assim, preciso, você tem toda a razão. Toda a razão. E eu vou procurar mais, me informar. Tá aí, a gente tem pano para manga para discutir um dia inteiro agora, né? Depois dessa participação popular. A população demonstrou estar muito pronta para apontar culpados e pouco aberta para procurar a própria participação, né, dentro do que não vai bem. Isso é uma grande falha, professor Artigas, do povo brasileiro? Sim, com certeza. Isso é fruto também de uma história de alinhamento entre o Estado e a sociedade civil.
É uma história de falha democrática, de falha participativa. Historicamente, a sociedade vê as instituições do Estado, sejam instituições legislativas, sejam executivas, como alheias aos seus interesses e distantes da vida social. O que é um grande erro. Na verdade, a democracia prevê que a sociedade seja a detentora da soberania. Portanto, todo o poder deve emanar de baixo para cima e não o contrário, e não dos políticos, do Estado para a sociedade. Mas a nossa história autoritária, ela acabou separando a vida política da vida social. A política seria o espaço das elites ilustradas, com conhecimento, com recursos, com acesso a bens políticos, materiais e econômicos. E a sociedade apenas se via como espectadora da vida política. Bom, com a nossa redemocratização, essa situação mudou significativamente. Hoje a população tem uma oportunidade de participar mais ativamente da vida política e intensamente. Nós temos mecanismos de transparência legislativa, de transparência executiva. Criamos com a Constituição de 1988 instrumentos de controle. Muita gente fala, eu não gosto da política porque é um espaço da corrupção. Bem, hoje nós temos instituições muito importantes para o combate à corrupção e a sociedade deve ser o principal setor a fazer esse controle contra a corrupção, porque existem instrumentos de transparência para isso. Hoje nós temos o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas, as Corregedorias das Polícias, ou seja, existem instrumentos institucionais que a sociedade pode fazer uso para o combate à corrupção. E temos também sistemas de participação direta da sociedade, como as conferências, como as assembleias, como os orçamentos democráticos ou participativos, em que a sociedade pode diretamente intervir na formulação, execução, controle e avaliação das políticas públicas. Entretanto, a parcela da sociedade que participa efetivamente de uma vida cidadã é muito pequena. É mínima, né? É muito pequena. As pessoas não se associam em associações, sindicatos, grupos organizados da sociedade civil. As pessoas não participam de partidos políticos, né? E tudo isso faz com que a sociedade se afaste da vida política, relegando para os políticos o controle sobre a vida política nacional. Na verdade, essa vida política deveria ser controlada pela sociedade, mas para tal é preciso informação, participação, controle e interveniência. E isso, de fato, não acontece. Professor Luciano, dentro desse mesmo raciocínio, a gente vive procurando os culpados e não faz a nossa própria parte? Bom, Léo, particularmente penso que nós estamos falando de dois mundos. Um que não mais existe e um que ainda não sabemos nominá-lo. Porque para vir um programa como esse, a primeira indagação que eu tenho que responder é o que é consciência? Eu tenho um conceito sobre consciência. A segunda delas é o que é consciência política? Eu também tenho que formular uma definição sobre o que seja consciência política. O mundo que não mais existe é o mundo do pensamento liberal, ou seja, daquele que fundou a sociedade moderna, o Estado moderno. Porque consciência política no Estado moderno, ela é um conceito primeiramente de divisão e não de união. Por quê? Porque a consciência que o pensamento liberal construiu histórica e culturalmente, ela é uma consciência partidária e não suprapartidária, o que significa dizer que ela não é uma consciência, ou seja, ela é uma consciência de si própria, ou seja, ela é um fim em si mesmo, de ordem de divisão e não de ordem de comunhão ou de coesão, como um conceito de democracia, eu me refiro ao conceito grego, julgaria que fosse. Segundo ponto, vivemos um momento sociológico muito difícil do mundo ocidental. O mundo ocidental não sabe mais ser ocidental, ou não sabe mais o que é ser ocidental. Ou seja, o mundo ocidental perdeu a sua identidade liberal e não sabe mais para onde está indo. Veja, quando você tem uma série de críticas como essa que os populares têm, ou que eles expressam, mas que são críticas sem fundamentos, ela quer traduzir algo. O que quer traduzir? Quer traduzir a perda de sentido das relações sociais no mundo ocidental. A perda de sentido entre aquele que se autonomina legitimado para exercício do poder e aquele que concede essa legitimação. Veja, essa ideia de democracia representativa em que os partidos constroem a si próprio o seu conceito do que é consciência não atinge a consciência ou não atinge a cognitividade daqueles representados. Ora, o cidadão, ele não se sente mais representado, se é que algum dia ele foi na democracia liberal. Esse é um dos grandes paradoxos da democracia liberal. Do ponto de vista sociológico, nós vivemos um momento dramático do mundo ocidental. Nós não sabemos mais quem nós somos.
A gente observou ali que há essa falta de credibilidade do político, né, diante da população. Há motivos para isso, claro. Ninguém está dizendo aqui que a população não possa reclamar. O que não pode acontecer é a gente ficar desacreditado e abandonar o debate, abandonar a discussão, não é isso? Exatamente, porque é muito fácil generalizar e dizer que todos os políticos são iguais e todos são corruptos, são ladrões. Essa, em primeiro lugar, é uma afirmação incorreta de quem conhece muito pouco a atividade política institucional no nosso país e conhece muito pouco os instrumentos de controle que nós temos hoje à disposição. E isso é reflexo de uma pequena participação da sociedade na vida política nacional. Então, as pessoas, no momento de fazerem as suas escolhas eleitorais, as fazem com base em critérios pouco objetivos, que não são critérios ideológicos, não são critérios programáticos. As pessoas costumam votar em pessoas, em políticos, e não em partidos, em ideias, em programas, em ideologias. E isso, claro, reduz a capacidade da sociedade de reivindicar um projeto de nação, um projeto de transformação, um projeto de mudança. E também não há participação da sociedade no acompanhamento dos mandatos dos seus representados. Então, o sujeito elege candidatos, mas pouco tempo depois sequer lembra em quem votou. E, claro, nessa circunstância não há como a sociedade fazer um acompanhamento dos mandatos parlamentares ou executivos dos eleitos. Então, há um distanciamento entre a sociedade e os eleitos, os políticos, como se eles tivessem vida própria. Os políticos não têm vida própria, eles dependem do voto, do amparo e da legitimidade dos eleitores. Agora, os eleitores não fazem valer o seu voto, uma vez que não cobram os seus candidatos, não acompanham os seus mandatos e se desinteressam absolutamente do conteúdo da política. Sem discutir política, não há possibilidade de construção da democracia. Sem discutir programas, ideologias, conflitos, não há como construir uma sociedade mais humana, uma sociedade mais fraterna. A política democrática pressupõe divergências, pressupõe contradições. E quando se homogeneiza numa avaliação todo o conjunto da classe política, você elimina as contradições e as divergências, as diferenças. Isso é muito prejudicial para a vida democrática. Elimina o dissenso. Não há democracia sem dissenso. Agora, se não há consciência, se não há conhecimento, se não há argumentação racional que embase os argumentos críticos à classe política, então é preciso repensar a própria postura da sociedade perante a vida política nacional. A política só melhora com política. A política não vai melhorar com as mãos de Deus ou de um salvador da pátria. A política melhora com instituições fortalecidas, com participação popular e com interveniência da sociedade nas esferas legislativa e executiva, e tudo isso não acontece no dia de hoje. Vocês viram aí nas declarações dos populares que eles não acompanham a política, desconhecem a vida institucional do país e acham que isso é justificável para promover transformação. E não é. A transformação só virá através da política e das instituições. Essa população desinformada, inclusive, professor Luciano, ela colabora diretamente com a manutenção de políticos corruptos no poder? Me permita, antes de responder, fazer uma pergunta. O que é ser desinformado numa sociedade tão complexa como essa do início do século XXI? O que é informação nesta sociedade? A informação informa nesta sociedade ou a informação desinforma a população? É uma das grandes teorias da linguagem que nós trabalhamos e uma das grandes teorias sociológicas do momento atual, do momento presente. Porque eu preciso perguntar, o que é política? Né? Política histórica e culturalmente construída no nosso mundo, no mundo ocidental ao qual me refiro, é a administração, é a direção, é a organização de e para todos. Ora, se de e para todos, dentro de um sistema que é partidário, é improvável. Então, a estrutura do sistema não permite uma ideia de política no mundo ocidental liberal. Permitia no outro mundo, no mundo grego. No mundo liberal, ela não permite uma ideia de política. Ora, eu não diria que a população seja desinformada. Eu diria que a população, ela traduz um não interesse pela vida política. Sim, por que pela vida política? Aí tem uma série de fatores. Por exemplo, as instituições que são legitimadas, ou se não legitimadas, mas pelo
pelo menos do ponto de vista da legalidade, possui esse mandato para atuar, como o Ministério Público e outras instituições, também, com todo respeito, não cumprem o seu papel, porque passaram a representar microsistemas de poderes dentro de um grande poder que é o mundo liberal. Ora, não controlam. Se as instituições de controle controlassem, nós não teríamos tantos escândalos neste país. Se as instituições de controle funcionassem, nós não teríamos uma investigação como a Lava Jato, e que não é única no nosso sistema de escândalos, digamos assim. Aliás, ela é só mais uma, e que depois dela virá outra, e mais outra, e mais outra. Por quê? Porque o controle que controla não controla, só controla a si mesmo. Então não há ideia. Ora, essa tradução da população como desinformada, eu tenho assim, muitas dúvidas se a população é verdadeiramente desinformada. Eu digo que ela traduz um não interesse por determinados pontos da vida em sociedade, como, por exemplo, a política. E por quê? Porque a ideia de consciência, com todo respeito, a ideia de consciência ela precisa ser alimentada. Né? E há algumas instituições que poderiam fazer isto, mas não no modelo de Estado que nós temos, porque o nosso modelo de Estado ele é de divisão, ele não é de coesão. Não há como eu alimentar consciência política ou até mesmo formulação ou construção de cidadania num sistema em que ele é ideológico e partidário. Eu só posso fazer isso se eu inventar um sistema suprapartidário. Mais do que suprapartidário, ele tem que ser avalorativo. Toda vez que eu tenho uma formulação de um julgamento avalorativo, ele é de um processo de exclusão, ou seja, eu jogo alguns para fora e outros para dentro. Se eu jogo alguns para fora e outros para dentro, não há consciência, a não ser de si próprio. Então não há informação nem desinformação. Eu compreendo o seu pensamento, mas os reflexos negativos de quem não busca se informar, eles vão ser evidentes. Claro, aí eu só concordo. As consequências, os efeitos, eu não tenho a menor dúvida. Peguemos, para traduzir essa ideia, se há informação ou não há informação. Peguemos a Lei Complementar 135, né, que vocês da comunicação social denominaram de ficha limpa. Ora, ela só tem importância em determinados momentos políticos. Fora daqueles momentos políticos, a população nem lembra que ela existe. Por exemplo, o ano que vem, 2016, ela terá novamente importância. Quando passar o processo eleitoral, o pleito eleitoral, ela perderá a sua importância. Por quê? Porque ela só adquirirá importância quando os sistemas de comunicação social massificarem que existe uma lei dizendo que determinados políticos não podem participar do processo. Deixa eu chamar um intervalo aqui, o Câmara Debate faz uma pausa agora, mas é bem rápido. Na sequência, continuamos essa discussão. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Debate está de volta, hoje discutindo a importância da consciência política, de estarmos todos sempre bem informados sobre o trabalho dos governantes e as discussões que interferem diretamente nas nossas vidas. Estamos recebendo o professor Luciano Nascimento, especialista no estudo do direito penal moderno no Brasil, doutor em ciências jurídico-criminais e pós-doutor em sociologia jurídica. E também o professor José Artigas, doutor em ciências políticas pela USP, professor da UFPB e pesquisador do CNPq. Deixa eu voltar esse bloco já pedindo a participação, duas participações que nós temos. A do doutor André Carlos Torres Pontes, que é coordenador do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, e do doutor Bradson Tibério Luna, procurador do Ministério Público, que falaram com a nossa equipe sobre a importância da população se manter bem informada. Vamos ver. O cidadão que está lá na ponta, que é o beneficiário ao fim e ao cabo do serviço prestado pelo poder público, ele é quem tem a melhor condição de dizer se está havendo algo errado, se o serviço está sendo lhe prestado com legalidade e principalmente com qualidade. Então, se o cidadão ele se interessa
e recebe para isso orientações de como interagir com os órgãos de controle, o horizonte que a gente pode mirar é um horizonte de melhoria constante do controle da gestão e, por consequência, num ciclo evolutivo da melhoria do próprio resultado da ação administrativa. A população desinformada e desinteressada pelas coisas do poder público é um ambiente fértil para o desenvolvimento da lavoura da corrupção. A população ela participa do processo eleitoral não só no momento da eleição, mas durante todo o mandato, a fiscalização também é atividade necessária para o cidadão como exercício da cidadania. Ele deve fiscalizar o que o gestor público faz, porque esse gestor público nada mais faz que representá-lo. Fazendo uma comparação bem simples, se alguém contrata um administrador para a sua empresa, esse administrador vai ficar sendo fiscalizado ou não? É óbvio que deve ser fiscalizado. É a mesma necessidade com o gestor público. A população escolhe o gestor, vota nele, mas deve passar, durante todo o período do mandato, fiscalizando, analisando, dentro do possível, suas atividades, para ver se concorda com ela. Muito obrigado pelas participações. Deixa eu pegar uma deixa para saber dos senhores o seguinte: o político mal intencionado, corrupto, ele quer manter a população nessa ignorância, ele quer manter esse sistema que para o senhor, professor Luciano, não funciona e mantém a população sem um acesso à informação correta e a uma consciência política. Sem dúvida. A falta de informação, a falta de consciência política, a falta de acompanhamento da sociedade sobre a ordem institucional favorece a corrupção. É claro que a informação hoje também não pode ser tolhida por um ou outro político, um ou outro partido. É importante destacar que nós avançamos muito na ordem democrática nos últimos anos e hoje, e especialmente agora, desde 2013, com a sanção da Lei de Acesso à Informação, todos os órgãos públicos têm que prestar contas à sociedade acerca de suas atividades. Agora, a sociedade não vem cumprindo a sua parte, não vem fazendo a sua lição de casa, qual seja a de fato, utilizar esses instrumentos de transparência como forma de acompanhamento e controle social sobre a atividade política e institucional. E aí, claro que surgem essas expressões de que o Brasil é um país de corruptos, todos os políticos do Brasil são corruptos. Essa é uma informação muito enviesada. Em primeiro lugar, porque nós não temos como avaliar quantidades de corrupção. Nós não temos um indicador de corrupção, uma vez que corrupção é um ato ilícito, ele não é explícito e, portanto, não pode ser mensurado. Então, não podemos dizer se o Brasil é mais ou menos corrupto do que no passado, se o Brasil é mais ou menos corrupto que outros países. Desde a Grécia Clássica, os grandes autores pensadores da política questionam exatamente os mecanismos de corrupção da política. Isso está no Platão, isso está no Aristóteles. O Sócrates foi levado à morte exatamente por ser considerado um corrupto, ou seja, aquele que se desvia das normas pré-estabelecidas. Então, essa discussão sobre a corrupção e a degradação da vida política não é uma discussão nova e não é uma discussão brasileira, não é uma discussão desse governo. É uma discussão da história da humanidade. A humanidade é corrupta, a humanidade se degenera. Por isso que nós construímos a vida política. E o Estado? Qual é a função do Estado? Exatamente limitar os mecanismos de degeneração da sociedade. Ele serve exatamente para regrar, normatizar e controlar a sociedade. E é exatamente essa função que hoje nós vemos com maior intensidade na vida política nacional. Hoje, a maior parte das notícias que se tem acerca da política nacional dizem respeito ao acompanhamento de processos investigativos, sejam CPI, sejam processos no Ministério Público, na Polícia Federal, na Justiça Federal, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o noticiário político brasileiro é muito entremeado hoje pelo noticiário judicial, policial e judiciário.
Quer dizer, isso faz com que, de alguma maneira, a corrupção ganhe notoriedade no noticiário cotidiano da política. Isso não significa que nós tenhamos mais corrupção no país. Isso significa que os instrumentos de controle constitucionais estão agindo de forma mais eficaz, de forma mais efetiva e de forma mais transparente. A única maneira de superarmos essa imagem de que a corrupção degenera toda a vida política nacional é através de uma participação ativa e propositiva da sociedade perante as instituições de Estado. É preciso uma cidadania ativa e não apenas uma cidadania passiva que ampara esse modelo representativo. Temos que avançar de uma democracia delegativa para uma democracia representativa e participativa. Uma democracia delegativa é aquela em que o cidadão escolhe alguém para delegar poder para ele e simplesmente lava as mãos e aquele para o qual foi delegado o mandato que será responsável por dirigir a vida política da nação. Nós temos que construir uma outra política, uma política que é representativa, mas é também participativa. Ou seja, não se delega poder para os outros. A sociedade controla o poder, mas para isso tem que controlar os mandatos, tem que acompanhar as legislaturas, né? E isso a sociedade efetivamente não vem fazendo. Como é que o senhor complementa? Eu complemento nesse ponto porque a Constituição ela traz uma prescrição normativa que é paradoxal. Ou seja, o povo tem poder porque é privado do poder. Porque o povo não tem como fiscalizar o exercício do poder a não ser de 4 em 4 anos. Ora, a corrupção... Eu discordo Claro, francamente pode discordar. dessa postura. Me dê um dado concreto de fiscalização pelo povo do exercício do poder, a não ser as eleições? Não, peraí. Nós temos aqui Sim. um governador da Paraíba Sim. que foi cassado por Sim. conta de um Sim. processo no Sim. Ministério Público. Caçado pelo povo? O Estado é a representação do povo. É isso que eu estou dizendo. São poderes que sobrepõem outros poderes, não o exercício popular. Mas a lei do Ficha Limpa, a principal lei de combate à corrupção nesse país, é uma lei proposta por pelo emenda povo popular. e reformada no parlamento com o interesse do parlamento, não do povo. É só olhar os anais da discussão da lei complementar 135 e olhar o que foi colocado no projeto de iniciativa popular e como ele foi votado no parlamento. Por exemplo, inicialmente, a 135, a lei complementar, dizia uma condenação em primeira instância. Quando chegou no parlamento, disse, não, tem que ser uma condenação pelo colegiado. Não era a vontade popular pelo colegiado, mas sim pelo juiz monocrático sentenciante. Notem que o povo não fiscaliza e não tem como fiscalizar absolutamente nada na democracia representativa. Para tentar exatamente deixar ainda mais claro o seu pensamento. Então, falta mais poder ao povo? Falta construir um modelo de sistema em que o que vai acontecer de ações políticas tem que ser determinado pelo povo, mas isso é improvável à luz do estágio de cognitividade que o homem ocidental chegou. Por exemplo, o professor se referia à corrupção. A corrupção nesse país não é menor ou maior do que outros tempos. Este país é corrupto desde abril de 1500. Aliás, a fundação deste país se dá num ato de corrupção. Pergunto para qualquer historiador, como é que o homem branco europeu chega aqui, como é que ele conquista as riquezas dessa terra? Com comunicação, com diálogo, com uma linguagem que é unicamente corruptora das civilizações indígenas e depois massacrante dessas civilizações indígenas. E o nosso modelo de civilidade foi construído com base em 2 mecanismos. Eu já vim aqui ao seu programa, já falei sobre isso. Nós temos 2 questões insolúveis no modelo de civilidade brasileiro. Um é a corrupção, que não é um problema social, mas é um dado cultural neste país, e o outro é a exclusão social, ou seja, o apartheid social que este país vive. Um país que tem um apartheid social como o nosso não pode falar de democracia, não pode falar de consciência política, não pode falar de cidadania, não pode falar de Estado democrático de direito. Pelo pouco que temos nas mãos, a gente só tem 1 minuto, pelo pouco que temos nas mãos, e essa é a grande discussão desse programa, às vezes não somos omissos nessa participação da cidadania? Não é que somos omissos, nós somos obrigados pelo sistema a sermos omissos, porque não temos ferramenta para mudar o sistema. Ou seja, aliás, os sistemas não se mudam. Os sistemas, eles se readaptam às circunstâncias do seu ambiente. Só há uma possibilidade, ou se destrói o sistema e se reconstrói, ou não se muda o sistema. Ou seja, as reformas que reformam o irreformado sem reformar absolutamente nada. Eu compreendo seu raciocínio. A gente passaria o dia inteiro aqui discutindo, o assunto é muito bom. Já se sintam convidados para a gente continuar essa discussão. Preciso encerrar o programa. Muito obrigado aos dois pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Câmara Debate termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você, pelo Facebook e pelo YouTube. O endereço é TV Câmara JP.
Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.